Olá a todos, eu me chamo Estevão Martins, faço parte da equipe de hemodinâmica do Hospital São Lucas, em Copacabana, Rio de Janeiro, hospital da rede DASA. Em nome do diretor-geral do hospital, Dr. André Correia, em nome da diretora médica, Cida Gusso, em nome do supervisor da cardiointensiva, Dr. André Wexler, a gente dá as boas-vindas a todos os participantes do Congresso SBHCI Solace, aqui no Rio de Janeiro. Eu vou apresentar a equipe que vai trabalhar conosco hoje. Do meu lado direito, o Dr. Dimitri Siqueira, que veio do Instituto Dante Pazanese de São Paulo. Obrigado, Dimitri, pela presença. Obrigado a você. No ecocardiograma, o Dr. Márcio Siqueira, não por coincidência, irmão do Dimitri, estaremos trabalhando em família. Compondo a equipe de operadores, o Dr. Frederico Cavalcante e o Dr. Luiz Felipe Monsanto. Na equipe de anestesia, Dr. Carlos Galhardo e Gabriel Machado. Como stand-by cirúrgico, Dr. Edson Nunes. Enfermagem, Fátima Chaves, Roberta Alves, Priscila dos Santos. Técnico de raio-x, Dr. Vinícius Amorim. Autorização de todo o processo, Vanessa Alves, que ajudou bastante. E a equipe da EDAS Life Science, Renata Paixão e Flávia Padilha. Sem mais delongas, a gente vai começar a apresentar o caso agora para as senhoras e senhores. Trata-se de um paciente de 73 anos, masculino, com índice de massa corporal de 20,5 kg por metro quadrado normal. Esse paciente interna no dia 21 de julho de 2023, mês passado, com dispneia em repouso, NIRA4 e edemas de membros inferiores. Ele tem uma história passada médica de hipertensão, fibrilação atrial paroxística e uma insuficiência renal crônica em tratamento conservador com clearance de 45 ml por minuto. O mais importante desse paciente é a história cirúrgica. Em 2017, ele é submetido à primeira cirurgia cardíaca por um prolapso do folheto anterior da válvula mitral, inclusive com ruptura da cordoalha no segmento A3. E esse paciente ele recebe uma bioprótese Hancock 2, número 33. Nessa mesma cirurgia foi feita a ablação da fibrilação atrial, oclusão do apêndice atrial esquerdo e também foi feita plastia da válvula tricúspide e implante de um anel metálico completo. Esse paciente evoluiu muito bem, sendo que após 5 anos ele volta ao nosso hospital com sinais de insuficiência cardíaca, foi feito o ecocardiograma e foi diagnosticado ruptura do folheto mais anterior dessa válvula bioprotética. Na ocasião foi feito uma nova troca valvar, foi feito um redo da válvula mitral e foi implantado então uma válvula EPIC número 31. Salientar que naquele momento, no segundo dia de pós-operatório, esse paciente volta para o centro cirúrgico por causa de sangramento e é reaberto novamente o externo. Bom, o exame físico da admissão aqui no hospital tinha estertores crepitantes bibasal, edema periférico 3 cruz em 4, ascite, um fígado palpável, e no eco de admissão foi visto uma regurgitação mitral severa devido à ruptura agora de um folheto mais posterior dessa bioprótese EPIC 31. Também foi visto uma disfunção grave do ventrículo direito e uma disfunção moderada do ventrículo esquerdo. Foi iniciado terapia aqui no hospital anticoagulante e para insuficiência cardíaca com furosemida, Concor, Ara2 e Aldactone. Eu trago para as senhoras e senhores aqui os ecos, que a gente conseguimos resgatar. Então esse é o eco do ano passado, justamente mostrando a disfunção da primeira válvula implantada, da Hancock 2, com ruptura do folheto mais anterior. Você repare nas 4 imagens aqui no monitor. E essa válvula que foi retirada do paciente, ela não tinha nenhum sinal de endocardite, foi realmente ruptura do folheto anterior, como a gente está vendo aqui na apresentação. Esse próximo eco é o eco intraoperatório, no ano passado ainda, mostrando a substituição da Hancock pela EPIC. Isso aqui já é EPIC funcionante, está mostrando um bom funcionamento da válvula. E esse último eco é o eco da internação atual. É um eco agora do dia 22/6, mostrando uma ruptura do folheto mais posterior dessa válvula mitral bioprotética. Então, aqui também mostrando uma disfunção moderada do ventrículo esquerdo, uma fração de ejeção de 39%. E fizemos todos os exames laboratoriais, pensando até em endocardite, afastar a endocardite. Todos os exames nesses 25 dias de internação não teve nenhum aumento do leucograma, proteína C reativa sempre baixa, o VHS normal.
e culturas sanguíneas, hemocultura, todas normais. Laboratório mostrando uma creatinina de 1,5 no máximo. Então, quem é o nosso paciente? Levamos esse paciente para a discussão do Heart Team. Paciente de 73 anos, hipertenso, com insuficiência renal crônica. Está sendo proposta a terceira cirurgia cardíaca para esse paciente, que seria a quarta abertura do externo, lembrando daquela abertura do sangramento que ele teve no segundo dia pós-operatório. Paciente com disfunção ventricular severa, direita. É um paciente que é independente, mas que está acometido por uma mania classe 3. Paciente com alto risco de mortalidade cirúrgica e o STS de 7,77. Pegando esse paciente na discussão ainda do Heart Team, nós botamos esse paciente na linha do tempo e o primeiro procedimento foi em 2017. Nós esperávamos na época que ele ia sofrer a primeira cirurgia aos 67 anos, depois de 10 anos provavelmente teria uma nova troca, em 2027, aos 77 anos. Depois, em 2037, uma outra procedimento, aos 87 anos de idade, talvez o primeiro válvula-em-válvula mitral. Só que o que aconteceu na realidade é que esse paciente fez a primeira cirurgia em 2017, 5 anos de duração dessa prótese Hancock 2, ele precisou de uma nova intervenção, em 2022, ano passado, e essa última prótese, ela teve uma durabilidade muito pequena, de 1 ano apenas, encurtando esse Lifetime Patient Management. Então, o que fazer? O paciente já se submeteria à terceira cirurgia cardíaca em menos de 6 anos. Isso foi muito levado em conta também a opinião do paciente. Decidimos por fazer, então, nesse procedimento, o primeiro válvula-em-válvula mitral. Pensando sempre em 10 anos à frente. O que a gente vai fazer, então, em 2033? Esperando que esse procedimento dure 10 anos. Vamos fazer um novo válvula-em-válvula mitral, uma cirurgia, aí a gente protela essa discussão para o futuro. Tendo feito essa decisão pelo válvula-em-válvula mitral, então a gente vai se armar com todas as informações necessárias. A gente sabe que foi uma EPIC 31, o Stent ID dessa EPIC 31 é 29, com True ID 27, a válvula que a gente vai selecionar é uma SAPIEN 3, número 29. E aqui a gente começa a avaliação da angiotomografia. Reparem, senhores, que a esquerda é a angiotomografia avaliada pelo Trimension e a direita pelo Osiris, com imagens muito semelhantes, tá? Mostrando ali um Stent ID próximo de 29. E aqui o cálculo do NIO LVOT, com a informação importantíssima para esse procedimento. Então, repara aqui à esquerda, no Trimension, à esquerda temos um NIO LVOT de 595 e à direita 600. São muito parecidas. Aqui a válvula mitral e a distância até o septo interventricular de 17,4, uma boa distância. Um ângulo mitral-órtico de 115. Essa já é a projeção de trabalho, 34 de angulação OAD nesse paciente. E aqui são as medidas, novamente no Osiris, mostrando um átrio esquerdo de tamanho reduzido, né? Talvez seja um desafio nesse caso. O septo a gente não achou muita calcificação, pelo contrário, pouca calcificação, mas um pouquinho mais espessado. E aqui na angiotomografia, a gente sempre tenta prever qual vai ser a altura dessa punção. Então, na imagem mais à esquerda, é como se fosse um bicaval do eco. A gente tenta reproduzir as imagens do eco na tomografia. Então, a gente botou ali o cursor mais inferior. Na imagem central, é como se fosse o eixo curto. Você vê que a aorta está no meio, acima está o átrio direito e abaixo está o átrio esquerdo. A gente bota o cursor mais posterior. Então, objetivando aqui uma punção posterior e inferior. E se observarmos aqui a angulação desse septo, né, e a gente vai ter que entrar com a agulha perpendicular a esse septo, a gente vê que a gente vai precisar angular em torno, na mão, de 5 horas essa agulha de punção transeptal. Se nós pegarmos esse cursor e jogarmos na coluna, que é a única imagem que a gente consegue ver realmente aqui na escopia, a gente vai estar em volta, ali por volta de T9, na borda superior de T9, e a gente vai tentar confirmar isso ou não durante o procedimento. Então, estratégia, vamos fazer o pace cardíaco durante o implante através da guia. Vamos usar 2 guias pré-moldadas dentro do ventrículo esquerdo. Existem várias estratégias, mas essa que a gente vai adotar nesse momento.
E vamos fazer a septostomia com balão 12x40 e implantar uma válvula 29, uma válvula Sapien 3 29. E sempre que a gente tem um objetivo educacional sobre qualquer atividade que a gente faça, a gente vai dividir esse procedimento em 4 etapas. Então tá aqui, ó, vamos fazer uma punção venosa. Ver se ele vai entrar aqui bem. Aqui quando a gente entra com perclose a 45 graus, e como não é artéria, a gente não vai esperar que o sangue volte pulsando. Então, a gente tem que ser um pouquinho mais paciente para esperar esse sangue voltar aqui. Ó, já está voltando mais moroso, tá vendo? Então a gente sabe que está dentro da veia. Vamos acionar a alavanca 1, posicionar o perclose, disparar. Vamos para o passo 3, faz o violino. Solta o 4 e aqui a gente vai pegar aqui os fios do perclose e vamos reintroduzir a guia pelo porte aqui do sistema. Então a gente vai subir com a agulha com mandril, justamente para não perfurar esse introdutor. Repara que o flush port vai mostrar onde está a direção da curvatura dessa bainha. E a gente vai avançando essa agulha, deixando ela livre, porque ela vem rodando, ó, de forma livre. Lembrar que a gente está com o mandril ainda dentro, então vai chegar um momento que a gente vai dar o raio-x. Tá? E a agulha vai começar a chegar ali, ó. A gente pode tirar o mandril agora. Você vai usar o eletrocautério ou não? Vamos usar o eletrocautério. Vamos montar. Tem o eletrocautério aí? O eletrocautério, por favor. E aqui a gente começa a avançar um pouquinho mais essa agulha, sempre olhando ali para a ponta do dilatador, para ver se ele jamais ultrapasse. Então existem várias formas de segurar. Tem operadores que seguram dessa forma. Eu costumo segurar assim, que eu tenho certeza de que eu estou com o sistema, se eu rodar 3 horas, estou rodando tanto o introdutor dilatador, às 3 horas, às 6 horas eu rodo tanto agulha, dilatador e bainha. Tá? Então eu costumo funcionar segurando com a mão direita exatamente dessa forma. E quando eu precisar avançar a ponta da agulha, é só mover esses 2 dedos aqui, 4º e 5º dedo para frente. Mas isso dá uma segurança muito grande que a gente não está avançando essa agulha antes do tempo. Então a gente está virado a 3 horas, vou começar a puxar quando o Márcio me autorizar no eco. Então, Márcio, eu vou começar a rodar agora 5 horas, tá? Que foi justamente o que a angiotomografia nos mostrou. E você vai me buscando aí no ecocardiograma. Nesse momento a gente não tem pressa nenhuma, a gente vai bem lento, está bem alta ainda. Até formar o tente, começa a formar o tente ali, né, Márcio? É sim. Pode escrever pra gente, por favor. Está na altura da fossa oval. Ainda eu vou recuando mais, estou muito alto, né? Uhum. Repara que eu estou muito alto. Estou chegando quase que na porção média desse septo. Eu vou recuar um pouquinho mais, né, ô Márcio? Sim. O que você acha? Ainda acho que dá para descer mais um pouco ainda. Tá, então eu vou recuando aqui, estou sempre a 5 horas. Vou recuar mais um pouquinho. Eu acho que a gente já está chegando numa situação passando do terço médio, né? Do septo para a porção inferior. Vamos olhar na fluoroscopia em relação à válvula. Você tem como aumentar um pouquinho a lente aí, por favor? Beleza. Acho que aí tá uma boa. A gente consegue ver o anel da prótese cirúrgica, né? Tanto da tricúspide quanto da mitral mais acima. E você vê que a altura, eu acho que está numa altura, está bem posterior. Aqui. Tá bem posterior. E numa altura satisfatória em relação ao plano da prótese mitral. Dimitri, repara que ali é T9, bem naquela posição que nós vimos na tomografia. Era a esquerda, né, para quem vê do monitor, em T9. O Márcio está mostrando aí, ó.
Está bem posterior. Aham. E agora a gente podia medir a distância A altura, do tenting até o plano da prótese mitral. Ele tem uma anatomia mais difícil, porque ele tem aumento das cavidades direitas e um ato esquerdo pequeno. Então a imagem pelo esofágico é um pouco mais difícil. Ó, 2,5. Tá. 2,6. Você quer botar de novo no eixo curto, Márcio, por Vamos. gentileza? O que você acha aqui, Dimitri? Eu acho que tá bem, cara. Tá bem posterior, tá longe da horta, bem inferior a 2,5 do Eu plano estou sentindo mitral. aqui realmente uma sensação de bastante Uhum. resistência no septo, tá? Beleza. Vamos avançar com a agulha? Então, à medida que você avança com a agulha, eu Tá. vou aplicar, né, a radiofrequência, a Então corrente. eu vou avançar aqui com a agulha. Márcio, Deixa eu você só me dar um espacinho aqui para eu Sim. Tá. aplicar aqui. Aham. Por aqui, Estevam. Foi? Vai lá, Estevam. Acho que agora foi. Passou. Ok, vamos aspirar aqui. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Beleza. Se quiser a gente pode dar uma injetadinha aqui só para ver Tá. se... Ó, lado esquerdo, né? Aham. Ó, beleza. Aí, uma outra dica é se você tiver dificuldade de avançar o sistema, para proteger, vamos dizer assim, o lado esquerdo, a gente pode passar uma guia 014 aqui. Boa. Excelente ideia. E aí você tem mais segurança de empurrar, porque você deve estar tendo muita resistência aí, né, O frente a esse septo está septo muito espesso, né? fibroso. Tem um 014 aí para mim, por favor? Então a sensação tátil aqui em todo o sistema Uhum. é de sentir aqui o septo pulsando tanto no dilatador quanto na bainha. Ó, acho que ele está lá na pulmonar, né? Pode acompanhar a ponta do guia pra gente, por favor? Beleza. Ó, Tá ótimo. beleza. Aí Perfeito. agora você vai ter mais segurança para empurrar o sistema aí. Então aqui eu vou gravar, bota um pouquinho agora, solta um pouquinho a mesa, deixa eu ver um pouquinho mais de cateter, isso, pronto. Aí, beleza. Oh, foi. Show. Maravilha. Show. Ele tá bem fixo, né? Deixa eu avançar aqui, dar um trilho, por gentileza. Ah, Deixa eu avançar aqui que vai ter a resistência da bainha, né? Foi. Pronto, agora Show. foi também. Tá, eu acho que a projeção está ótima. Então aqui a gente está agora na projeção de trabalho, oblíqua à direita, 33, separa que temos a marca bem tênue, bem típica da EPIC, e um pouquinho mais anterior temos ali o Guia anel de troca. tricuspídeo, Aqui, ó. né, parece ter até uma fraturazinha nesse anel. Um anel bem mais radiopaco que a válvula, então a gente não vai se confundir com isso. Então, Marcinho, estou bastante dentro do átrio, né? Vou recuar um pouquinho essa bainha, porque eu acho que eu estou bem alto com ela lá dentro. Vou começar a fletir. Ó. Bem direcionada, né? Um pouquinho Agora, mais de flexão, vamos botar, talvez, por né? favor, o Eco 3D, Márcio, para a gente ver. Já está, já. Eu estou Um pouquinho mais mais para de flexão, né? um Estevam, pouquinho talvez. mais, sim. Aí. Acho Está que pegando a estrutura da prótese, né? sim. Está bem próximo, né? Acho que talvez seja um outro desafio. Aí. Beleza. Eu estou rodando aqui anti-horário na mão e a gente está batendo. Está mais anterior. Agora está bem Bem no meio, né? direcionado Posso a sentar aqui? prótese. Tá, vamos tentar, Dimitri. Eu vou Acho que tem que fazer mais puxar um pouquinho mais. de flexão. Vai. Vou defletir mais um pouquinho. Pode avançar. Boa, Dimitri. Tá, agora acho que a gente pode abrir a Confida, né? O bacana desses procedimentos é que a gente vai mostrando os tips and tricks, né? A gente já usou alguns deles até o momento. Tá mostrando aqui? E o Dimitri vai explicar o segundo aqui agora pra gente. Então, uma dica importante nesse procedimento de válvula em válvula mitral é você utilizar essa guia S3Shift pré-formada. Pode ser o Confida, pode ser o Safari, e fazer uma curva adicional.
uma curva mais proximal, no sentido contrário à curva original do guia. Eu vou demonstrar aqui para vocês. Eu uso a própria mão para fazer essa curva. É uma curva bem acentuada. Isso tem dois objetivos. Primeiro é tentar deixar a prótese transcatéter mais coaxial em relação à prótese cirúrgica. E o segundo, talvez o mais importante, é que você fazendo essa curva, a guia vai adquirir uma posição dentro do ventrículo esquerdo que é semelhante à posição que a gente usa com o TAV. TAV é o nosso dia a dia, né? Então a gente está acostumado a manipular a guia com a parte dela encostada no septo inferior. Perfeito. Então, se você utiliza a guia sem essa curva, ela vai ficar ao contrário de TAV, né? Então acho que essa é uma boa dica que, na meu ver, traz segurança ao procedimento. Então, se puder mostrar aqui, ó, essa é a curva que a gente costuma fazer. É uma técnica já previamente descrita. Foi. Beleza, vou tentar melhorar essa curva aqui. Bacana. Ó, agora ele ficou numa posição que é a posição que a gente tem costume de usar com o TAV, né? Perfeito. Vai fazer um pouquinho de arritmia, mas daqui a pouco ele já acostuma. Eu estou com o balão, tá? Através do septo agora. Já puxei as gírias. Aqui. Vou insuflar aqui pra gente ver se tem Tô cintura, vendo. tá? Tá. Olha lá, ó. Ah, Cadê, tá. ó? Então aguenta aí. Deixa eu gravar isso aqui. Então a gente está fazendo a insuflação do balão 14. Você vê com o septo bastante duro. Você está dando quanto de pressão? Normalmente eu vou a 4, 6 ATM, deixo aí uns 30 segundos. Aham. E normalmente eu faço 2 dilatações. Perfeito. Vê que ele prolapsa um pouco o guia para o lado esquerdo, né? Você vai ter que ter cuidado na hora de passar a prótese. Sim. Deixa eu fazer uma nova gravação aqui. Agora uma bela dilatação. Avança só um pouquinho essa guia. Aqui, ó. Se ela vai prolapsar, né? Aqui, ó. Ela tende a sair, é uma côncava, É. né? Deixa ela ali. Fredinho, tira a barriga aqui, por favor, do sistema. E deixa ela bem retinha. Se quiser a gente pode usar 0,32, cara. Deixa 0,32 lá. Pode que ser também. Vamos ela é mais Tá. levinha, né? Posso puxar o balão um pouquinho? Pode. Quando a gente vislumbra alguma dificuldade por conta do septo espesso ou calcificado, nós deixamos 2 guias. Essa guia, essa Budweiser, no caso, ela vai ficar posicionada na veia pulmonar superior esquerda. E caso haja necessidade de uma dilatação adicional, Sim. de um buddy balloon, a gente vai usar essa guia 0,32 como uma guia sentinela para nos auxiliar. Então o próximo passo é recuar a Gilles e passar o Ishit, né? Vamos fazer isso? Vamos lá. Eu vou puxando aqui Tá bom? devagar. Então essa válvula é uma válvula 29, né? Então a saia está mais proximal, é uma montagem anterógrada, porque a partir do momento que a gente ganha o átrio direito e o átrio esquerdo, a gente vai anterógrada do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Então a saia está montada proximal. Mostra aqui, Dimitri. Tá? Olha aqui, a saia mais proximal. E como a gente tinha combinado, a gente combinou de botar mais 3 ml. O logotipo da Edwards tem que estar voltado para baixo, nesses casos de válvula em válvula mitral, para permitir a deflexão. Se puder mostrar aqui, ó, para permitir a deflexão nesse sentido. Eu vou entrar aqui com o loader então. A gente sempre fica de olho na guia, né? Qualquer movimento dessa guia a gente tem que reajustar as manobras. Porque diferentemente de TAV, em que o guia ele está apoiado em tortuosidade que exista na femoral, na ilíaca, ou mesmo na grande curvatura da aorta, aqui, como é pela veia, né, é só o controle do operador. Muito bem, beleza, ótimo.
Perfeito. E agora a gente vai fazer um alinhamento do balão. Ela foi crimpada fora do paciente, mas a gente vai alinhar dentro aqui da cava inferior. Bom, então a gente vai puxar aqui o balão. Da esquerda caiu. Mantém a guia. Ok, vamos travar. Tá contigo? Agora o Estevam pode empurrar um pouquinho mais o sistema, né? Vou empurrar o sistema como um todo, tá? Acho que já pode subir um pouquinho a imagem, dar mais campo lá em cima, para a gente ter sempre a visão dessa Perfeito. guia. Vamos fazer o ajuste fino agora, Estevam? Se puder sair um Vamos. pouquinho mais com a prótese, eu acho, do introdutor. Aham, pronto, tá aqui. Perfeito. Vamos fazer o ajuste fino aqui, então. É interessante que, nesses casos, você não precisa de angular, né? Você não precisa da cranial, como a gente costuma fazer com TAV, né? Para tirar o Exatamente. paralaxe. Ela já Tirar o fica paralaxe. alinhadinha na grande maioria dos casos. Tá quase. Beleza. Bom, agora a fase de cruzar o septo com a válvula, tá? A gente vai avançar. Dimitri, você vai dar o flex, começa a dar o flex quando a gente for solicitando aqui. Então, vamos ver qual é a resistência. Márcio, acompanha, por favor, a subida do balão da válvula através do septo. Já começou a dar o flex. Tá com bastante flex. Tá. Eu vou bem lento aqui, porque a tendência aqui do sistema é prolapsar a válvula, né, e a guia. Você viu? Se eu empurrar aqui e continuar empurrando, eu acho que eu vou estar tensionando bastante. Tira só um pouquinho do flex agora, Dimitri. A gente está tendo bastante tensão aqui no sistema. Isso está avançando aqui a válvula. Vamos tentar avançar só a válvula agora, ô Dimitri? Avança só a válvula. Isso. Vê se você consegue mantendo o sistema aqui. Então a gente jogou agora com dois sistemas, né? Um com flex que foi muito benéfico e depois avançando só o balão com a válvula, a gente conseguiu trabalhar naquele curto espaço que nós conseguimos entre a punção transeptal e a válvula mitral, tá? Então a gente está numa boa posição agora. Se quiser magnificar aí pra gente, por favor. Então, pessoal, essa é a hora que nós já posicionamos, já recuamos ali o sistema Commander. O balão está livre para ser insuflado. A válvula está alinhada, como a gente está vendo. O marcador central repousando sobre a linha do anel da prótese mecânica, da prótese biológica. E agora o próximo passo é fazer uma liberação bem lenta, tá? Insuflando o balão, fazendo primeiro um leve dog bone, bem leve, e depois a gente vai bem macio, avançando com essa insuflação. Vamos começar, Galhardo, 100, por favor, de frequência. Você consegue mostrar o monitor? Tentar. Eu acho que não vai dar para você mostrar não, vai cara, dar, porque né? tá lá no... Agora, Marcinho, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Capturou bem, Entrou 100. beleza. Vamos para 150, Galhardo, por favor. Vê se está capturando todas. Todas. Pressão está caindo. Tá ótimo, tá ótimo. Posso começar? 160, começa Vai a gravar? insuflar. Você vai gravar? Vou gravar, peraí. Então vai, começa a insuflar. Acho que a posição está ótima, vai lentamente. Puxar um pouquinho, Estevam. Puxei um pouquinho aqui, bem pouco. Pode ir Acho que tem que lentamente. puxar mais um pouquinho, né? Aham, agora. Tá puxando. Tô puxando, vai. Puxa mais um pouquinho. Agora mais um pouquinho para dentro. Beleza, tá ótimo. Agora acho que pode ir com Vou tudo. até o final, tá? Vai com tudo. Ok. Isso. Um, Já reposicionei aqui, tá? 2, 3, 3, 4, 5. Desinsufla. Marca passo off. Vou puxar aqui. Isso. Avança. Beleza. Gradiente. Então agora é hora do trabalho do Márcio. Vamos ver como é que o posicionamento dessa válvula ficou. Acho que a posição ficou Tá. boa, hein? Ficou boa, né? Só tem uma regurgitação central. Não temos um guia ainda, né, dentro da válvula. Mas não tem nenhum leak para valvar. A excursão do folheto tá boa, né, Márcio? Tá boa também. Não tem nenhum acotovelamento, né? O que o americano chama de pinwheeling, né? Aham. Quando você não tem uma expansão tão completa da prótese transcatéter, né? Ô, Márcio, já que você também está nessa projeção, mostra pra gente, por favor, a relação
da visão intraventricular da prótese com a via de saída do ventrículo esquerdo. Ah, sim. É lógico que nesse caso, esse New LVOT era bastante amplo, de quase 600, né, aproximadamente 600, mas de qualquer forma você tem mostrado essas imagens em nossos casos. Eu acho que é uma imagem bastante interessante para mostrar para todos aqui do Congresso. Essa é a visualização, né? Essa é a visualização, né? Aqui a visão do ventrículo esquerdo, né? Onde que está cortando, né? Essa linha verde, né? Está cortando no canto superior direito a válvula aórtica abrindo e no canto inferior a válvula mitral norma implantada. Então, se a gente colocar a transiluminação, né? Sim. A gente consegue ter essa visualização, né? De não haver obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo. Desapareceu a regurgitação Márcio, central. então desapareceu a regurgitação central, já retiramos a corda guia, né? Uhum. O próximo passo agora é avaliar o septo. Aqui ficou uma comunicação interatrial, né? Sim. Com o jato esquerdo-direito, né? O jato em azul, né? Você consegue ver o tamanho desse orifício, Sim. Márcio? Deixa eu medir aqui o orifício. Então, repara a espessura do septo, né? O que a gente precisou caminhar, o túnel que foi criado. Túnel de 0,39. Então, assim, a dúvida que a gente tinha até então era se a gente ia fechar ou não esse pequeno CIA, mas, Dimitri, quais são os critérios para a gente fechar um CIA residual após um procedimento de válvula em válvula mitral? E nesse paciente, qual seria a vantagem ou desvantagem de fechar o septo agora? Bom, Estevão, acho que a gente não tem evidências fortes na literatura, né, para indicar ou não a oclusão dessa CIA iatrogênica nesses procedimentos transcatéter que envolvem a punção transeptal, né? Os preditores que têm sido identificados até então, obviamente, quando você tem um shunt direito-esquerdo com hipoxemia, aquelas situações que você tem uma CIA muito grande, uma CIA residual acima de 10 milímetros. E uma outra dica interessante também, que tem sido descrita em alguns casos na literatura, é naquelas situações que você tem uma CIA, né, de um determinado diâmetro, acima de 8, 10 milímetros, com obstrução de trato de saída, né, que talvez seja também uma indicação de você proceder ao fechamento dessa CIA, né? Nesse caso em particular, a gente não sabe o que vai acontecer com esse paciente. A gente espera que essa prótese dure aí pelo menos uns 10 anos. 5, 10 anos, né? A gente não tem a evidência ainda de follow-up muito tardio. Então, caros colegas, chegamos aqui ao fim do nosso caso editado. Eu queria agradecer novamente a presença do Dr. Dimitri. Isso. Dimitri, Prazer. muito bom trabalhar contigo. Também o Dr. Frederico Cavalcante e Luiz Felipe, a toda a equipe, Galhardo, Márcio, toda a equipe da enfermagem, técnicos e a direção do hospital. Agradeço a organização do Solace, em nome do Dr. Ricardo Costa, Solace SBHCI. Então a gente retorna agora para a sala, justamente para dirimir qualquer dúvida que tenha ficado sobre esse caso. Muito obrigado a todos. Jimmy. Valeu. Muito bom. Show.